Era para entregar o certificado. Vamos lá. Eu quero pedir que coloque, eu vou estar trabalhando hoje na João Ferreira de Almeida, a possibilidade, por favor, Danilo, coloca aí na João Ferreira de Almeida, eu vou estar trabalhando com essa versão hoje. Tá? Mas aqui, tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. O salmista está dizendo, o Senhor me formou no ventre do ser e me teceu, foi trabalhando em mim ainda no ventre da minha mãe. No versículo 14 diz, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Não é? Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito. E por favor, volta lá. Estava no 39, eu estava no 14 ou foi 15? No 15, né? 15, por favor. Aí tá bom. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quanto nem ainda delas havia. O Senhor conhece o íntimo do homem. O Senhor, antes de uma mãe saber que estava grávida, ele já estava formando uma criança no ventre. É por isso que nós, como Igreja de Cristo, somos contra o aborto, porque o aborto é uma abominação ao Senhor, você está impedindo uma vida. Você poderia, esse aborto provocado poderia ser um pregador da palavra, poderia ser alguém que iria ganhar multidões. É por isso que nós somos contra. A igreja é contra, a igreja do Senhor verdadeira é contra, porque o Senhor, antes de uma mãe saber, Deus já está preparando. Você está aí? Amém. Então, ninguém nasce por um acaso. Ninguém aqui foi um acidente. O Senhor nos conhece lá no íntimo. O Senhor nos conhece na mais profundeza, que tudo que você pode, você nem imagina, Ele já está trabalhando em você. Então, meu irmão, não tem como esconder nada, porque Ele conhece a sua essência. Amém? Diga, o Senhor conhece a minha essência. Então, muitas vezes não entendemos determinadas coisas, não entendemos o porquê de determinadas coisas, mas Deus entende porque Ele conhece a essência. Se a gente for olhar para Caim e Abel, os dois ofereceram oferta ao Senhor. Agora, por que Deus rejeitou a oferta de um e aceitou de outro? Porque Ele conhece a essência. Ele conhecia a essência de Caim e conhecia a essência de Abel. O Caim tinha forma. Ele entregou uma oferta da sua forma. A Bíblia diz que a forma dele foi, passado alguns dias, ele pegou aquilo que ele tinha colhido, depois de comer, depois de se satisfazer, ele foi e ofereceu ao Senhor. Essa é a forma dele. Já Abel tinha a essência da adoração. Qual era a essência? Antes dele veio o Senhor. Isso é a essência da adoração. Quando você pensar, antes de você pensar nele, se voltar para ele, isso é a essência da adoração. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor rejeitou Caim e a sua oferta. Antes de rejeitar ou receber a oferta, ele recebe ou rejeita primeiro o ofertante. Você está aí? Porque ele conhece a sua. Então quer dizer que nem todo mundo que oferta é recebido por Deus, porque Deus conhece a sua. Então, a questão não é a oferta em si, mas a maneira como você está ofertando, o jeito que você está fazendo isso.
Então, como Deus conhece a essência, aqui Deus recebe de um e elimina de outro, porque ele foi pelo aquele que tinha essência da adoração, não pela forma. Então, não é a forma que você vem aqui e prega, não é a forma que você vem aqui e toca, não é a forma que você ora, é a essência que está em você. Você está aí? Então, o que a gente precisa entender, que Deus espera de mim, é que eu tenha a essência da adoração em mim. Amém? Por exemplo, eu falei aqui na quinta-feira sobre Davi, Eliabe, seu irmão, que quando o profeta foi à casa de Jessé, e ali foi olhar os filhos de Jessé para saber qual que Deus tinha falado para ungir, Eliabe se apresenta, e ali a forma de Eliabe era uma forma de rei. Eliabe tinha forma de rei, tinha aparência de rei, tinha uma estrutura de rei. Eliabe tinha uma aparência que como na época o rei era Saul, então Eliabe tinha a Saul, a Bíblia diz que Saul era o homem mais alto que tinha em Israel. Os homens de Israel eram do ombro para baixo de Saul, e Saul era um homem muito bonito, muito formoso. Eliabe por si só também era um homem bonito e formoso. Então, quando o profeta olhou para Eliabe, ele logo fez a junção entre ele e Saul. Então ele disse: esse aqui tem jeito de rei, tem cara de rei, parece um rei. Só que Deus falou o que para ele? Olha, não olhe para ele como um rei, porque eu o rejeitei. O homem olha o que há por fora, Deus olha o que há por dentro. Deus olha o coração, Deus olha a essência. Davi foi escolhido não pela sua forma, mas pela sua. Então está aí, está pegando aí? Dá para entender? Então, ou seja, se a sua essência não for uma essência de adorador, de alguém que coloca Deus em primeiro lugar, você será rejeitado por Ele, mesmo fazendo alguma coisa para Ele. Você precisa entender que a sua essência tem que ser uma essência que adora. A essência que adora é que Deus está sempre em primeiro lugar na sua vida. Entre a sua vontade e Deus está primeiro Deus. Entre o seu querer e Deus está primeiro Deus. Então muitas pessoas serão reprovadas porque Deus não é o primeiro. Então eu quero que você entenda. Deixa eu falar um pouco aqui para você entender melhor. Quando se fala de primeiro amor, as pessoas pensam que primeiro amor é aquele amor que a gente tem no início, é aquela paixão que a gente tem no início. Não, primeiro amor é quando Deus é o primeiro na sua vida. Isso é primeiro amor. Porque primeiro amor não pode, fulano ainda está no primeiro amor, como se aquilo tivesse que passar. Não, primeiro amor nunca pode passar, porque o primeiro amor é quando você coloca Deus em primeiro lugar. Se acaba o primeiro amor, logo Deus vai estar em primeiro, Deus vai estar em segundo, você vai ser o primeiro e Deus vem depois. E aí é o perigo, porque aí você perde a essência. Quem está entendendo isso? Então isso é primeiro amor, não é aquela coisa que quando você se converteu, novo convertido, não, porque o novo convertido ele coloca sempre Deus em primeiro lugar, depois ele tem aqueles alto e baixo que ele vai se colocando em primeiro lugar e depois ele se reencontra, mas o primeiro amor, por isso que a Bíblia diz assim, olha, lembra de onde caíste e volta ao primeiro. Então o homem que não está no primeiro amor, ele está o quê? Caído. Posso ouvir um amém? Quem não está no primeiro amor é porque caiu. É Bíblia. Lembra de onde caíste e volta ao primeiro. Então, meu irmão, se você não está no primeiro amor, lamento dizer, mas você está caído. Irmão, deixa eu falar uma coisa que Deus falou para mim hoje. Hoje, eu conversando com Deus, e Deus falou no meu coração que a gente vai ter baixa aqui na igreja, porque o coração de muitas pessoas está voltado a ouvir palavras que diz você é isso, você é aquilo outro, e eles querem euforia, palavras que venha tocar a sua alma e não o seu espírito. E Deus fala, continue falando ao espírito, porque eu vou selecionar pessoas para esse lugar. Eu ouvi Deus falando isso comigo. Eu vou selecionar pessoas para esse lugar. Aqueles que vão vir com o coração voltado a mim.
Alguns vão dizer: pastor, eu estou indo embora, eu estou indo para tal lugar. E logo vocês vão ver isso, infelizmente. Mas Ele vai estar selecionando gente para esse lugar. Porque eu não vou pregar para a alma, eu vou pregar para o espírito. Eu vou pregar para você ter um encontro com Deus de verdade. Todo pastor quer ver sua igreja cheia. Se eu não falar isso, eu sou um hipócrita. Qual pastor que não quer ver sua igreja cheia? Mas melhor do que ter uma igreja cheia é ter uma igreja cheia de pessoas cheias. Eu não quero ter uma igreja cheia de pessoas vazias. O meu compromisso é pregar para o seu espírito. O meu compromisso é pregar para que você ame e coloque Ele sempre em primeiro lugar. Por isso eu vou te confrontar. A palavra vai te confrontar. Você entende isso, irmão? Então, eu fico alegre por isso? Não. Mas eu tenho que me manter assim como Deus me chamou para fazer. Pregar aquilo que você vem entender, confrontar você, sacudir você, balançar você. Volta ao primeiro amor. Anota o dia de hoje e você vai me dizer. Amém? Sabe, querido, você pode até achar que é um adorador, porque muitas vezes nos enganamos, como eu falei aqui. Mas sem essência você só tem a forma de um adorador. Porque um adorador é aquele que Deus está sempre em primeiro. Tem pessoas que ela faz aquela forma de adoração, como eu preguei aqui na quinta-feira, tendo aparência de piedade. O que Deus quer de mim e de você, que a gente tenha essa essência de adorador, é que eu não preciso, é que está em você o desejo. Você veio aqui hoje porque o homem tem o desejo pela eternidade. Deus colocou no coração do ser humano o desejo pela eternidade. Você está aqui hoje porque você quer ouvir algo. Agora, o que você vai ouvir, está ouvindo, é algo que venha te confrontar, é algo que venha transformar você em um verdadeiro adorador, despertar a essência que há em você. Você está aí? De quando você está no seu trabalho, você não vai colocar os seus amigos em primeiro, ou vai fazer alguma coisa para alegrar os seus colegas de trabalho, mesmo entristecendo Deus. Não, você não vai fazer isso, porque você tem essência, e você vai entristecer os seus amigos para alegrar o Senhor. Isso é essência. Você não vai rir de uma piada suja para alegrar teus amigos, você vai simplesmente se afastar, porque você tem essência, vai dizer: cara, desculpa, mas eu não posso participar disso. Você não vai ficar falando mal dos outros lá, onde quer que seja, para que alegrar aqueles que estão com você, porque você tem essência do Senhor. Então você vai colocar Deus em primeiro lugar, e sabe que Deus não se agrada disso, então eu vou me afastar, porque eu me afastando, eu estou mostrando para Deus que eu não tenho apenas a forma, eu tenho a essência. Você não pode ter apenas uma forma de crente, você tem que ter a essência de crente. Sabe qual é a maior dificuldade? Nós somos uma igreja congregacional, estilo congregacional. Nós não somos uma igreja que prega usos e costumes. Quando você vê alguém de uma igreja que prega usos e costumes, as pessoas têm a forma de crente. As mulheres se vestem muito bem. Eu não critico a maneira que elas se vestem, que eu acho bonito uma mulher que usa vestido, que usa saia. Eu acho muito bonito, bem comportado. Mas a questão é que não se resume nisso, se resume na essência. O que está dentro de cada uma das pessoas. Às vezes você vê a forma, e quando vê na rua fala: é crente. Às vezes eu vejo uns irmãos que é uma Bíblia desse tamanho, 2, 3 livros, indo, nossa, aquele é crente mesmo, é uma Bíblia, é livro de não sei o que, livro de não sei o que, mas quando chega em casa é uma praga, não vale um centavo. Xinga, fala mal do vizinho, procura confusão. Tem a forma, mas não tem a... Você está aí? Você está entendendo isso? Então, ou seja, o que a gente precisa entender que eu não posso ter apenas uma forma, eu preciso ter essa essência. Por isso eu li aqui na quinta-feira e vou ler novamente, Malaquias capítulo 1, versículo 10, que Deus, Ele olha dessa forma. E quando Ele não encontra a essência, apenas a forma, Ele está dizendo: inútil é você me adorar.
porque eu não recebo a tua adoração. Malaquias 1:10, olha o que diz aqui. Vou ler o que eu li na quinta-feira. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? Quem há entre vós que faça isso? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão, porque tem a forma, mas não tem. Aí ele continua dizendo aqui no 11: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo: o meu povo tem me ignorado, mas os gentios sabem quem eu sou. Senta aí. O meu povo, que deveria ter a essência, tem a forma. Os gentios, que são aqueles que estão fora, exaltam o meu nome, sabe quem eu sou. Tem gente lá fora que tem mais reverência na casa de Deus do que o próprio crente. Crente chega e fica batendo papo, conversando na hora do culto. O culto está acontecendo. Cadê a essência? Só tem a forma. Começou o culto. Ei, a palavra que manda é tudo, ó. Está começando o louvor, vamos adorar. Quer conversar comigo? Depois do culto. Quer falar alguma coisa para mim? Depois do culto. Falta reverência na casa do Senhor. Deus está dizendo: os gentios têm e o meu povo não. Eu não estou recebendo nada de vocês, porque vocês têm a forma, mas não têm a essência. Deus espera essa essência de nós, a reverência de estar na casa dele, de estar diante dele, reverência de poder falar com ele. Oh, meu Deus. Gente, eu quero que vocês entendam que Deus tem suas maneiras de agir. Deus, ele quer que você age da forma certa, do jeito certo, porque tem pessoas que adoram a Deus da maneira errada. O que a igreja faz? Ensina você a fazer da forma certa. Tem pessoas até com boas intenções, mas estão fazendo as coisas da forma errada. E tem muita gente que, por não respeitar e não ter a essência, vai pensar que vai ser salvo e não vai. Tem gente que vai fazer alguma coisa na obra e vai pensar que vai ter Deus e não tem. Olha o que diz para você entender melhor. Tem pessoas que vão ser reprovadas por Deus achando que vão ser aprovadas. Olha o que diz em Mateus 7:21. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Por favor, eu estou chamando a atenção de vocês para liberar em vocês a essência da adoração, a essência de Deus. Vocês vão sair daqui cheio da presença de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos que me dizem Senhor, oh Senhor. Você vê gente orando, você vê gente falando o nome do Senhor, mas ele diz: nem todos entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu, que está nos céus. Então ele está dizendo aquele que tem a essência. Olha o que diz aqui: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Veja, pessoas que profetizaram no nome de quem? E escuta, não profetizamos nós no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios. Escuta, pessoas que expulsaram, está dizendo que foram pessoas que profetizaram e expulsaram o demônio. Presta atenção. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Pessoas que fizeram maravilhas no nome de Deus. Gente, o que é isso? Profetizaram, expulsaram o demônio, fizeram maravilhas. Falaram assim: nossa, que coisa tremenda esse homem está fazendo. Olha como Deus está usando esse homem. Preste atenção. O que o Senhor está falando para você nessa noite: que naquele grande dia haverá pessoas que vão dizer: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, expulsamos demônios e fizemos maravilhas. 23. Então lhe direi abertamente, ou seja, no meio de todo mundo, a vergonha alheia, no meio de todos, abertamente:
nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas esses caras aqui expulsaram o demônio, esses caras profetizaram, esses caras fizeram coisas tremendas, e falou, nossa, só pode ser de Deus? Então, nem tudo que você vê por aí é de Deus, viu, irmão? Mas em teu nome, foi no nome do Senhor, usou o nome dele e fez. Você está aí? Muitas pessoas foi curado por um homem que pensava que era de Deus e não era. Usou o nome do Senhor e Deus, pela misericórdia, naquela vida, curou aquela pessoa. Pessoas endemoniadas, Deus, por misericórdia, tirou o demônio daquela pessoa através daquela pessoa que ele está dizendo, eu nunca te conheci, mas por amor àquela outra vida, permitiu que esse aqui pudesse expulsar o demônio. Você está aí? Preste atenção, irmão, isso é muito sério, irmão. Vós que disse, apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Você que praticou a iniquidade. Ser gentil aquele que não conhece, o iníquo aquele que conhece e vive no erro. Apartai de mim. Então, muitas pessoas vivem no engano, porque tem a forma, mas não tem a... Então, tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Tome muito cuidado. A gente precisa entender isso. Se não tiver essência, a forma não adianta nada. A gente vive num tempo de uma igreja que é intolerante um com o outro. Sabe, a gente aponta o pecado dos outros, mas aceita os nossos. A gente não aceita pecado de ninguém, mas o nosso a gente aceita. Por quê? Não deveríamos ser assim com o nosso? Não deveríamos ser assim com os nossos pecados? Por que a gente não aceita o pecado do outro e aceita o nosso? Você está aí, você pode dizer um amém, pode dar um glória a Deus, por favor. É rigoroso com os outros, mas relaxado consigo mesmo. Forma sem essência. Ô, meu irmão, ponta sem misericórdia. E aí, como é que está? Mas e o seu? E você? A gente precisa mudar isso. Não aceite mais os seus pecados. Não aceite mais os seus erros. Não brinque com a graça de Deus. Não brinque mais com a graça de Deus. Você sabe que está pecando, então pare de pecar. Você sabe que está errando, pare de errar. Você sabe o que você está fazendo. Olha para o seu irmão e fala, você sabe o que você está fazendo, irmão. Para de fazer vista grossa, meu irmão. Você sabe o que você está fazendo, não agrada a Deus. Para de tentar convencer você mesmo que está agradando a Deus e não está. Você viu aqui pessoas que expulsaram o demônio, que profetizaram, pessoas que fizeram maravilhas, mas o Senhor disse, eu nunca te conheci. Quem disse isso foi o Senhor, meu irmão. Você está aí? Eu quero que vocês entendam isso. Saúl tinha uma forma, mas não tinha essência. Ao recado, Samuel disse para Saúl, espera 7 dias para você fazer um sacrifício. E Saúl esperou, quando viu que Samuel não apareceu, ele foi querer fazer o sacrifício que não era ofício dele para fazer. E Saúl acaba prejudicando toda a sua geração, porque ele achava que tinha essência, mas ele tinha apenas a forma. Para você entender melhor aqui em 1 Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 8, preste atenção. Gente, eu quero que você preste atenção. Já eu termino, mas eu quero que você entenda, por favor. Amém? 1 Samuel 13, 8, diz assim: e esperou Saúl 7 dias, até o tempo que Samuel determinou. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saúl: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Samuel lhe saiu ao encontro para o saudar.
Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, ou seja, no prazo, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Ele dando uma de: não, eu disse, olha, eles estão vindo contra mim, e eu não fiz nada para Deus, eu não dei uma oferta, eu não consagrei o Senhor. Então eu falei: já que Samuel não vem, eu vou fazer. Só que isso, ele fez errado, consagrar alguma coisa ao Senhor, errado oferecer holocausto ao Senhor, errado. Lógico que não. Só que ele não deveria ter feito, porque naquele momento quem deveria ter feito aquilo era o profeta, era o sacerdote, e não o rei. Então ele fez o certo no momento errado. Ele tinha forma, mas não tinha essência. E ele foi fazer isso. Olha o que Samuel diz para ele. Eu disse, 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, nunca mais o reino ia sair da tua família, dos teus filhos, mas porque tu fizesse isso, acabou para você. Veja, ele fez o certo no momento errado. Então a questão aqui que eu quero falar para você não é somente a sua intenção, mas é a essência. Tem muitas pessoas querendo fazer tudo do seu jeito, mas o que tem eu fazer assim? Mas não é do seu jeito. Deus, ele é específico. Você tem que fazer assim. É por isso que você dá tanta cabeçada, é por isso que você perde tanto, é por isso que as coisas não acontecem como deveria. Você fica cabeçudo porque você não quer seguir a essência, você quer seguir a forma. Está aí. Só quem veio hoje dá glória a Deus. Ele diz aqui no 14, presta atenção: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus mandou fazer assim? Faça. Ah, pastor, mas não mudou nada, eu só fiz isso aqui. Ei, é do jeito de Deus, é da forma de Deus, vem da essência de Deus. O problema é que eu quero fazer as coisas de Deus do meu jeito. Tem pessoas com boa intenção, mas não é do jeito de Deus, não é da forma de Deus. Deus, ele quer que você siga rigorosamente a essência e não a forma. Davi caiu nesse erro. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas também cometeu esse erro. Quando ele queria buscar a arca do Senhor, que estava na casa de Abinadab durante 20 anos. Então o texto diz, em 2 Samuel 6,3, que Davi pega o povo e fala: vamos lá, vamos buscar a arca do Senhor. Fez um carro de madeira nova. Olha o que diz: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. O carro era novo. Agora, quem fez assim? Quem foi que devolveu a arca em um carro novo? Diga: os filisteus. Os filisteus, quando levaram a arca, eles devolveram em um carro novo. E agora Davi queria fazer da forma dos filisteus, trazer a arca para Israel num carro novo. Presta atenção. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Aiô, irmão de Uzá, estava o carro de boi, que naquela época era um carro de boi, então estava ali na frente e Uzá na lateral. Aí o que acontece?
E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos. Tinha louvor, pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tambores, e com pandeiros, e com símbolos. Quer dizer, estavam fazendo uma festa para Deus. Errado? Não. Eles estavam ali adorando o Senhor, a forma da adoração, mas não tinha a... Então presta atenção, quando você tem a forma e não tem a essência, o que acontece? Presta atenção. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois os deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca do Senhor. Espera aí, o que Uzá fez de errado, irmão? Ele imaginou que a arca ia cair. O que ele fez? Colocou a mão na arca. Primeiro, a arca estava sendo carregada da forma errada, porque só o pessoal, os levíticos, poderia carregar. Mas pastor, Uzá não era um levita? Sim, porque Abinadab era um levita, estava na casa de Abinadab. Uzá, como filho de Abinadab, era provavelmente um levita, porém a arca era para o levita carregar no ombro. Isso quer dizer o quê? Responsabilidade. Era uma vara, para ninguém tocar na arca, era uma vara. Então eles pegavam 4 levitas, colocavam sobre os ombros, não era nenhum carro, era sobre os ombros. Então a arca estava sendo conduzido com uma boa intenção, mas da forma sem a essência. Acabou na morte de Uzá, um homem cheio de boas intenções, mas Uzá, como levita, sabia que estava carregando a arca de forma errada. Por isso que a Bíblia diz que é imprudência, porque Uzá sabia que não podia tocar na arca, e Uzá sabia que o jeito que o rei estava conduzindo estava de forma errada. 20 anos na casa dele, ele não entendia sobre isso. Ele foi imprudente. Muitas pessoas pecam por imprudência. Muitos homens de Deus não acertam na vida porque é imprudente. Muito pai de família imprudente, muito marido imprudente, muita mulher imprudente, muitos filhos imprudentes. E aí vem a consequência e diz: mas meu Deus, por quê? Porque você está sendo imprudente, está conduzindo as coisas de Deus de forma errada. Pastor, onde é que está o pecado? A imprudência, não levar a sério as coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser conduzidas da forma certa. Ah, mas eu me converti, entreguei a vida para Jesus, mas é imprudente. Faz as coisas para Deus de qualquer jeito. Imprudência. Usar a levita. Ele poderia ter dito: Davi, assim não é o jeito certo não, Davi. A gente precisa de pelo menos 4 levitas, colocar sobre os ombros para conduzir. O que Davi, o que acontece no 8? E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em... Eu falei aqui. E chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Porque aconteceu uma imprudência. Aí o que Davi disse? E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? De que forma eu posso conduzir isso? De que forma eu posso levar de volta? De que forma? Como é que eu posso levar isso? Como é que eu posso conduzir a presença de Deus? Como? 10. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi o fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Então ficou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. E veja o que acontece quando você conduz a essência da maneira correta. Presta atenção aqui, meu irmão. Se você quer ser abençoado na presença de Deus, faça tudo da maneira correta. Se você quer prosperar na presença de Deus, faça tudo da maneira correta. Se você
tem reverência às coisas de Deus e conduz as coisas de Deus com reverência, você vai ver o resultado da sua vida. Olha o que acontece, 11. E ficou a arca do Senhor em casa de quem? Quem está dormindo aí, dá um glória a Deus. Está vendo? Tem gente dormindo. Então vamos falar bem alto. Casa de quem? Obed-edom, o Giteu. Quanto tempo? Quanto tempo? Quer dizer que a arca ficou, presta atenção, 20 anos na casa de Abinadab. Obrigado. Às vezes eu acho que você não está aqui, irmão. Às vezes eu acho que você não veio para a igreja. Eu passo o dia inteiro trabalhando uma palavra para falar para você, ver se você entende. Ficou na casa de Abinadab quanto tempo? Quanto tempo? E a Bíblia não relata nada. Mas ficou na casa de Obed-edom quanto tempo? E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Presta atenção aqui, se liga aqui, meu irmão. Olha para o teu irmão aí com cara de profeta e fala assim para ele: quando você conduz a presença de Deus da maneira correta, toda a tua casa é abençoada. Aí Davi fica sabendo. Alguém vai e fala para Davi, 12. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus, aleluia. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Então Davi foi para retirar. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiro cevado. Pegaram a arca da maneira correta. Davi chama os sacerdotes, os levitas, coloca no ombro, e quando está descendo, porque ficava um monte, quando deu 6 passos, Davi sacrificou. Muita gente entende que a cada 6 passos sacrificava, mas não é verdade. Eu vou explicar por quê. Eu não quero entrar em discussão teológica, mas imagina, era 25 quilômetros. Você imagina a cada 6 passos sacrificar bois? Em 25 quilômetros, quantos bois tinha que levar? Você entendeu? Mas aqui Davi sacrificou quando deu 6 passos, porque Davi entendeu que estava conduzindo da maneira. Você entendeu? Ninguém morreu. A ira de Deus não veio. Deu 6 passos. Estava tudo certo, então Davi falou: vamos sacrificar, porque estamos agradando ao Senhor. Vamos sacrificar, porque o Senhor está se agradando da maneira que eu estou conduzindo a minha vida. Eu entrego os meus dízimos, a minha oferta na casa do Senhor, porque eu tenho convicção que Deus está se agradando da minha vida. Eu não entrego o dízimo para Deus se agradar, eu entrego porque Ele se agradou. Essa é a essência. Não fazer para agradar, porque Ele vai se agradar. Não, eu faço porque sei que Ele tem se agradado da minha vida. Porque Ele vai receber, porque Ele recebe daquele o qual Ele se... 2 pessoas pegou. Ele recebe daquele que o... Então, aí Ele recebe. Entenda isso, por favor. Por isso que Davi fez aquele sacrifício. Porque senão ele tinha que levar milhares de boi. Imagina, andar 25 quilômetros a cada 6 passos, sacrifício. Quanto tempo ia levar? Meu irmão, para matar um boi demora, meu irmão. Na moda antiga, você tinha que virar ao lado do machado, dar uma cacetada na cabeça do boi. Quando o boi caía, alguém vinha com a faca e para tirar todo o sangue do boi. E depois tirar o couro do boi. Eu já tirei, eu sei como que é. A carne ainda está viva, está tremenda assim, ó. Quem já fez isso sabe o que eu estou falando. A carne fica assim, ó. E você lá tirando o couro do boi, porque eu trabalhava com meu tio que trabalhava com couro de boi, a gente tirava o couro para vender. Então você imagina fazer isso, 25 quilômetros fazendo isso, não ia demorar
meses para chegar lá. Então por isso que a interpretação correta é que quando ele andou 6 passos, ele sacrificou, porque Davi entendeu que Deus estava se agradando. E aí ele consegue levar a presença de Deus de volta. Amém? Você está aí, meu irmão? Você está entendendo isso? Davi disse: Deus abençoa a casa de Abinadab, ou de Obed-edom. 3 meses, Davi, a casa dele está uma bênção. Deus está trabalhando, o negócio lá está tremendo, Davi. Davi fala: opa, na casa de Obed-edom tem a essência da adoração. Quer ter resultado com Deus? Que na tua casa tem a essência da adoração. Quer ter um resultado de Deus na tua vida? Que você tenha essência da adoração na sua casa. Que você faça tudo com essência, não com forma. Vou deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 para quem chega aqui e vê que a gente lê Bíblia. Forma. A essência é você entender que teu dia tem que ter um tempo para Ele. A essência é você entender que no seu trabalho você vai representar Deus. A essência é você entender que na sua vizinhança você vai representar Deus. Há um homem de Deus que mora ali. Há uma mulher de Deus que mora ali. Não é pessoa dizer: tem uma praga de um crente que mora ali. Não, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Ali mora uma mulher de Deus. Quando a coisa apertar, vão bater no teu portão. Por favor, ore por mim. Como já aconteceu lá em casa. Uma mãe desesperada pelo seu filho foi procurar a minha esposa para ajudar, porque ela sabia que ali morava um servo do Senhor. Porque se ela soubesse que morava tranquila, nem lá ela passava. Você está aí? Você veio hoje? Quem passa na porta da tua casa vai dizer: aqui mora quem? Não responda não. Deixa essa interrogação. Se pensar alguém na porta da tua casa, o que é que eles vão dizer? Quem é que mora aqui? A forma ou a essência? Ei, pastor, aí o senhor já está pegando pesado demais. A imprudência de usar custou a vida dele. Talvez a sua vida não esteja como você imaginou, por causa da sua imprudência para com Deus. Você está aí? Obed-edom era um levita, um homem de Deus, que conduziu ele e a sua casa da maneira correta, e Deus abençoou abundantemente a casa dele. Pastor, como é que eu faço para ser abençoado? Tem um monte de fórmula aí na internet. Faça isso. 7 passos para receber isso, 8 passos para receber aquilo, 13 passos para receber aquilo outro. Mas não tem um passo para se converter? É a essência. Você precisa ter uma vida com Deus. Seu corpo é do Senhor, a sua boca é do Senhor. Então toma cuidado com o que você fala. Eu sou de Deus, mas cada palavra, cada palavrão tem misericórdia. A minha casa é só louvor e adoração. Daqui a pouco está passando aquelas músicas do mundo, tá: me segura Jesus, me segura Jesus. A sua TV, o som da sua casa. Quem é exaltado na sua casa? Quem é exaltado nas programações? Quem é exaltado quando você fala? Quando você está na reunião de amigos e de família, quem é exaltado? A essência tem que transparecer. O que converte o outro é a essência, não é a forma. O que muda a vida de outro é a essência que está em você, não é a forma. O que muda a vida da esposa, do marido, dos filhos é a essência, não é a forma. Se você não tiver a essência, você não muda e não transforma ninguém. Por isso, olhe para dentro de você e veja como é que está a sua essência. Senhor, eu preciso, como diz aqui o louvor, estou voltando à essência da adoração. Eu quero voltar à essência, Senhor. Eu quero voltar à essência. Eu quero voltar à essência da adoração, porque a essência é dura em mim, Senhor. Eu quero ser como criança. Sabe, aquele louvor que diz: eu quero ser como criança, te amar como tu és, voltar à inocência e acreditar em ti.
mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer. Assim somos. A gente quer crescer além do tempo. A gente quer dar um pulo no degrau e acaba caindo. A gente quer pular degraus da vida e acaba caindo. Você precisa respeitar o tempo, porque a essência vai transformar você em algo que você nem imagina. Você está aí? Você está entendendo isso, irmão? Fique de pé no seu lugar e feche seus olhos no céu do seu lugar. Que a sua casa tenha a essência do Senhor. Que na sua boca tenha a essência do Senhor. Que a sua vida tenha a essência do Senhor. Que as pessoas tenham prazer em conversar com você e dizer: nossa, é muito bom falar com você. É muito bom bater um papo com você. É muito bom gastar tempo falando contigo, porque você tem a essência. Agora, se quando a pessoa olha para você, não vê diferença entre você e quem está lá fora, você tem apenas a forma. Você tem que dizer, você tem que tentar convencer as pessoas que você é de Deus. Você tem que tentar convencer elas que é de Deus. Elas não vê Deus em você, mas você tem que convencer elas que você é de Deus, porque você não tem a essência. Mas quem tem a essência não precisa falar nada. Vai olhar para você e vai dizer: você é servo de Deus, né? Você é uma serva de Deus, né? Eu percebi só em falar com você. E meus irmãos, vai chegar o dia que vamos estar diante do Senhor. E o que é que Ele vai dizer? Vinde, benditos do meu Pai, ou apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, aí você vai tentar justificar: Senhor, eu fazia as coisas na igreja do Senhor, eu ajudava na igreja, eu fazia tanta coisa lá, Senhor. Olha, Senhor, eu dava cesta básica ao pobre. Senhor, eu não podia ver um mendigo passando na porta que eu dava alguma coisa para ele. Eu fazia tanta coisa boa, Senhor. Eu era um homem bom, eu era uma mulher boa. Ele vai dizer: apartai de mim, porque eu nunca te conheci. Você tinha apenas a forma,